Rapaz, estamos bombando. Estamos ao vivo e bombando. Eu só tô esperando, gente, a Jaquinha voltar pra gente encerrar essa live, tá? Que já deu mais de 2 horas, pra variar. Então, vamos ver se a gente fecha. Tá? Quero aqui dar um oi pra Juliane Forest, pra Raimundinha, Tamara, Mari, Lucas, Café, que continua aqui, Ricardo Vidal, Ana Jara. Deixa eu chamar aqui Jaquinha, que ela voltou, pra gente se despedir de vocês. Tá? Que eu não posso continuar explorando a poeta, então vamos encerrar. Se quiser fazer mais alguma poesia e fazer tuas considerações finais, aí encerrar, fique à vontade. Tá? Eu agradeço o espaço, né, a oportunidade. Essa partilha, acabei interagindo, me senti altamente leve, né? Eu Eu sou, também. Vou te confessar eu que eu me faço senti meus muito leve. vídeos, Assim. eu faço meus vídeos, eu brinco com as construções, mas sou eu e o celular, né? Sou eu e a câmera brincando. Mas foi muito legal, acho que foi bem rica a nossa live, né? A gente Eu discutiu também várias gostei coisas. muito. Vai ficar, como eu falei, Adriano, da Ocupação Cultural, vai salvar. Eu vou postar no Face. Se tu quiser compartilhar no teu Face também com outras pessoas. Né? A gente conseguiu interagir, né? Bem legal assim. Deixa eu só É, te perguntar uma coisa antes da gente fechar. É uma mera curiosidade, porque eu vi que é nosso amigo em comum e foi meu aluno. Alisson Nogueira é o que é teu? Alisson Nogueira, ele estudou no mesmo colégio que eu. Foi uma voz que também ecoou no mesmo espaço. Ele foi de Ele uma é maravilhoso. turma. Ele foi meu aluno no pós-crítica, da mesma turma do Ricardo, que hoje é meu marido, né? Que eu peguei. Eu peguei o Ele aluno. Então, foi. Ele estudou no SEC, né? Que foi um colégio público de Cruz das Almas. Eu sou de Sapé, mas eu estudava em Cruz eu das achei que Almas. E pelo aí, sobrenome vocês fossem até parentes, porque Nogueira. não. E aí ele era uma turma, né? Eu era uma turma antes dele. E aí eu participei de um projeto dele, a gente ficou bem amigo, escrevia na época, a gente brincou muito com isso. Mas Ele é depois ótimo. ele é um sensacional. Depois desse rumo de pesquisa, né, de cada um foi para um canto, mas a Ele fez gente mestrado lá no se vê, pós-crítica, em interage. Alagoinhas. Ele fez o mestrado lá em Alagoinhas, no pós-crítica, foi meu aluno lá. Para Legal. a gente encerrar, eu vou agradecer as pessoas e vou recitar 4C, né, que corresponde a o título do Uhum. poema, né, que fala sobre cabelo, que é outro também aí que brinca com essas novas Uhum. ferramentas que a gente tem. Acho que é uma expressão que saiu na cotidiano, né? Atura ou surta, depois virou música, e eu transformei isso em poema, né? No sentido de brincar em relação à questão da sociedade. É muito legal o espaço que você dá para a gente, né? Deu para a Alan, deu para mim, para a Najara, da gente estar Eu te trazendo os nossos agradeço. Uma inscritos, honra para mim. da gente estar trazendo os nossos inscritos, da gente estar trazendo essa voz da gente que se inscreve no lugar de literatura, no lugar social, no lugar intelectual também, e que vê a gente também de outro lugar, de outro patamar, né? De estar discutindo, de Uhum. estar proporcionando outros setores, né? E nessa construção. E eu brinco de que eu tento trazer isso sempre que me chamam e que eu não podia recusar um convite, porque é tudo que a poesia me ofereceu.
Então, a minha pesquisa no mestrado, ela tem a ver com isso. O meu trabalho como docente, né, na sala de aula, no ensino fundamental, tem a ver com isso. E a minha inscrição na internet também, no sentido de publicar, de trazer isso que eu escondia, né, e apareceu inicialmente como um desabafo e depois foi construindo literariamente. Que eu sempre tive essa paixão por livros, esse fascínio, mas eu não tinha essa coisa assim de mostrar. E quem me trouxe essa autonomia, esse poder, essa socialização, inclusive de estar aqui agora falando isso, de fazer meus vídeos, foram os saraus. Né? Muita coisa eu devo aos saraus, e eu digo o empoderamento que eles nos dão através da desacralização da literatura, porque eu tinha acesso a livros, mas muitas pessoas não têm, né? E a oportunidade que a gente tem de aproximar as pessoas através da literatura é através de atitudes como essa que você está fazendo. Não, Jaque, né? E eu acho que assim, tem muito. Desculpa, tem muito preconceito também em relação aos saraus, né? Isso eu vejo assim, ó, quando eu ia para Restinga, lá no Rio Grande do Sul, que é o bairro periférico que eu fiz a pesquisa, minha mãe ficava apavorada. Tu vai para Restinga? Meu Deus, à noite. Porque era assim, era um bairro visto como só de negros, só de ladrões, só periférico, aquela coisa. E um bairro que tem 200 mil habitantes, quer dizer, quase uma cidade, né, na Bahia, se pegar algumas cidades do interior, dá 2, 3, 4, 5, 6 cidades, e que tinha pessoas das mais diversas, né? Tinha ladrões, tinha, mas também tinha poetas, tinha. E é interessante que até os caras que, por exemplo, vendiam droga e às vezes até roubavam por isso, quando se deparavam com o professor, o respeito pelo professor era imenso. A gente saiu, eu digo isso porque a gente saiu um dia por um caminho errado, e aí os caras mandaram a minha orientadora 10 horas da noite, né, baixar o vidro, acender, e ela apavorada, assim, aí quando ela abriu a janela, eles olharam, oi, professora, tudo bem com a senhora? Pode seguir. Então, tem essa coisa, sabe? Eu acho que isso é muito importante da gente trazer, sabe? Essas vozes, a gente poder ser mediador disso, né? E aí, quando eu chamo esses outros poetas, é para mostrar, olha só, a poesia que a gente tem. E eu falei aqui num outro sarau, que foi o seguinte, quando eu conheci os saraus de periferia, conheci, claro, Sérgio Vaz. Foi o primeiro momento. E aí eu estava morando na Bahia, fazendo pós-doutorado, e pensando, poxa, mas só existe Sérgio Vaz? E eu fui cair em Sussuarana. Aí minha mãe, tu foi para esse bairro de Salvador, que eu já vi que é muito perigoso. Eu falei, gente, para mim não teve perigo nenhum. Sandro, Evanilson não está mais aqui, mas fica registrado, depois ele pode ver. Eles são gentlemen, eles receberam a gente muito bem. O meu marido declamou, quer dizer, foi um momento, para mim, ímpar na minha vida, sabe? Eu acho que a gente tem muito essa coisa do pré-conceito, né? Eu não vou para Sussuarana porque é um bairro perigoso, eu não vou para tal lugar. Mas, assim, a gente tem que se abrir para esses lugares, porque existem pessoas e pessoas. E, às vezes, em bairros que são mais vistos como, assim, da elite, tu encontra mais problemas do que num bairro periférico. Entende? Então, eu acho que isso tem que ficar registrado. Com certeza. E essa dificuldade que você falou de acesso também, porque é uma coisa que acaba embarreirando também essa ideia dos saraus. Né? Embarreira, mas no sentido assim, né? De quem não frequentava esses espaços, de quem não conhece, e acaba tendo esse preconceito que você falou. Em relação à literatura, à sociedade, a não ver essa escrita como legitimizada, né? Como uma legítima, como essas pessoas como escritores também. E os saraus, eles trouxeram essa oportunidade de desacralização, né? Diante do que a gente vê nos jornais, diante do que a gente vê na novela, de todas as impressões que existiam sobre esse lugar e do que a sociedade nos levou a pensar por muito tempo. Então, quando os saraus, eles entram nesses espaços e eles trazem uma outra voz que bomba com sentido, aspecto visual e tecnológico, midiático, né? Do que Paulo Lins traz, né? Com Cidade de Deus, do que vira filme. Sim, Cidade de Deus. O que Ferrez traz também, mas ele também vai trazer o lado da literatura, dessa criação, dessa produção, dessa riqueza que também existe de voz nesse lugar. Mas sabe o que eu acho genial? Eu acho genial quando a gente pensa em literatura de periferia, e pode ser, eu não sou especialista aqui é tu, né?
Pode ser que eu esteja falando até alguma coisa assim, mas eu acho genial quando o Vaz diz assim, cara, eles acharam que a gente não ia ter nada, que a gente só tinha o boteco. E a gente transformou o boteco em lugar de poesia. Eu acho isso fantástico. E aí ele tem um poema bem curtinho, que é gravado também, que ele fala, estava no metrô com uma... Eu não vou saber recitar, mas com uma droga de 400 páginas. A vida é muito louca. A vida é louca, eu sou vida louca. Então, com os olhos vermelhos de ler 400 páginas, quer dizer, e mostrando, né, todo esse estereótipo em relação à periferia e como, claro, que a gente tendo a oportunidade vinda de quem tem que te dar, que é o Estado, que tem que te proporcionar isso, é muito melhor. Mas sendo resistência, pela resistência também se consegue, né? Se consegue transformar esses espaços que seriam os ditos, o cara ia lá para beber, para se encaixaçar, num espaço de poesia, de performance, que acolhe, né? Porque é um espaço de acolhimento. Isso. A Ana Jara está falando aí a questão do racismo, né, que há sobre isso, e eu cito isso na minha dissertação, é um dos aspectos que eu começo a falar dessa não visão, né, de como eram vistos e de até como hoje são vistos os escritores, né, tratados muitas vezes como menores, né. Dentro desse aspecto de construção, de visibilidade, de tudo que o Saraus nos trouxe, que eu falo desse empoderamento, eu acho que é esse espaço mesmo de voz, que se torna plural dentro da literatura. A literatura ela deixa de ser aquela coisa arraigada só nos livros, né? Uma coisa vista por uma pessoa de um culto, né? Alguém que seja classificado, mas o que e ela passa a trazer outras vozes das ruas, né? Outras vivências. Que é o que Conceição Evaristo chama de escrevivência. E eu acho que as mulheres negras falam muito desse lugar. Mas o que me irrita, Jaquinha, é uma coisa. Por exemplo, quando eu terminei o doutorado, eu mandei, eu não vou dizer aqui, mas eu mandei para uma revista, né, super conceituada, um artigo sobre o Maragato, que foi esse que eu escrevi. E eles me justificaram que não tinha sido aceito porque aquilo não era periferia. Ou seja, periferia era Sérgio Vaz, era Ferrez, era... Então, assim, essa necessidade que a academia tem de categorizar. Eu vou dizer, olha, Sérgio Vaz, Ferrez, fulaninho de tal, são periferia. Fulaninha de tal, não são. Quem são eles para dizer o que é o que não é? Né? Essa produção que é tão semelhante, que é tão rica, né? Precisar passar por um crivo, e aí a gente ficaria a noite inteira aqui discutindo, claro que todo mundo quer ser reconhecido, mas enfim, tu entende o que eu estou querendo dizer, né? Qual é a pegada? A gente pode discutir até vários aspectos, né? Inclusive quem é o periférico negro, quem não é, tem aquelas várias Conversaremos offline ainda sobre isso, mas aqui não é o lugar. Se eu recitar Crespo, né, para a gente finalizar, senão a gente ficar aqui conversando o tempo todo, né? Mas exatamente, foi um abraço essa oportunidade, né? Uma das pessoas, para quem se interessa por Saraus, Valdec, né? Valdec é uma das pessoas que eu acho que maravilhoso. Saraus fortalece essa iniciativa. E que publicou uma antologia também, né? Também tem a antologia, eu tenho essa antologia aqui em casa. Acho que são 100 autores, acho que a Ana Jara faz parte disso também, dessa Ana Jara, eu acho que também. Muito de autores literários, e eu digo assim, uma das coisas que eu quero dizer, a antologia do Sarau da Onça, ela me possibilitou muito que eu tivesse um acesso mais fácil com os alunos. Quando eu trouxe o texto de Giovanni Sobrevivente, História de Tia Anastácia, né, eles criaram uma dinâmica para brincar com isso, né, todas as escolas que eu vou, eles têm uma forma diferente de recitar esse poema. Tem também a questão de falar da Bahia, né, a gente tem muitas questões que são próprias de Salvador no livro, próprias da Bahia, que traz uma referencialidade, uma representatividade muito grande, que às vezes a gente não tem também na literatura e nos livros. Né? E a oportunidade que a gente tem com esses autores vivos e com o Saraus é de trazer autores locais. É da gente estar aqui batendo esse papo agora, né? De conhecer essas pessoas que às vezes produzem, são locais, mas a gente está muito preocupado com o que está lá fora, né? Luciana também estava aí na live, não sei se ela está ainda, mas sério? É uma das que maravilha! Que incentiva muito a gente, né? Que fortalece Luciana Moreno? Luciana Moreno é maravilhosa. Que maravilha, que honra para mim. Vamos lá, deixa eu recitar 4 6. Meu celular vai descarregar também.
Pronto. Atura ou surta? Atura ou surta? Atura ou surta? Meu Black está na rua. Daquele jeito armado, livre pro alto, exibindo a beleza que seu olhar rejeita. Na boca que cala e na boca que fala. Mas que cabelo é esse que está na minha cabeça? É o meu bem. Crespo, lindo, 4C e divando na sua cara com todo prazer. Obrigada, Maureen. Que a gente possa se abraçar poeticamente muitas vezes. Obrigada a todo mundo. Com certeza. Eu vou querer te levar para o IF Baiano, vamos conversar, viu? Fazer essa parceria. A gente possa ter outros momentos. Amei participar. Amei toda essa. Ah, que maravilha. Eu vou desligar aqui contigo, mas vou fazer meus agradecimentos. Fica aí, por favor, tá? Para terminar. E eu espero que a gente possa conversar muito. Jaquinha, foi uma honra para mim. Tanto quanto a Najara, quanto a Alain. Mas, assim, eu não conhecia tanto a poesia deles quanto eu conheço a tua. Então, e eu já te falei em outros momentos, né, que eu tinha declamado, enfim, quem sou eu, né, para declamar a poesia dessa poeta maravilhosa? Mas eu quero levar. Mas eu quero levar para as escolas, eu acho que isso é importante. Então, gratidão, viu? Eu vou desligar aqui, mas continua aí só para a gente fechar. Beijo, obrigada, pessoal. Obrigada. Um beijo, querida. Um beijo. Desliga aí, que eu não estou conseguindo aqui. Ai, meu Deus. Gente, peraí, eu vou tentar aqui. Não. Fiquei nervosa agora. Para. Só um pouquinho. Acho que... Pera. Saiu. Gente, muito, muito obrigada por mais essa live. Foi maravilhosa. Quem não pôde acompanhar, quem chegou agora, como eu disse, tem um amigo que vai fazer vai salvar. E aí a gente vai disponibilizar no Facebook, eu vou disponibilizar no meu, Jaquinha vai compartilhar. Então, assim, muito obrigada por todos que estiveram aqui, tá? Se a gente tiver a oportunidade, alguém disse, acho que foi a Najara que disse que Valdec estava aqui, que maravilha, que honra também. Se a gente tiver a oportunidade, chama Valdec para uma próxima live, tá? Provavelmente no domingo eu vou participar da live da Violeta Martínez sobre o Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho, que o pessoal pediu na live que eu fiz com ela e ela não conseguiu falar. Então, eu devo estar com ela no domingo, tá? No sábado tem a minha live de novo e a gente vai se comunicando. Obrigada. Um abração para todos vocês. E, Jaquinha, gratidão, minha linda, e gratidão a todos vocês que estiveram aqui.